Sejam muito bem-vindos a mais um De Grão em Grão aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube, ok? Toda quinta-feira às 17 horas, quinta-feira, coloquei um papel aqui para não falar errado, né? Semana passada, o que eu falei? Quarta-feira, quinta-feira, mas não tem nada porque a gente sempre divulga, então não tem como vocês errarem. Quinta-feira, tá ok? Bom, hoje é isso aí, ó. Opa, aqui, minério de ferro, né? Isso é coque de minério de ferro. Vamos conversar sobre minério de ferro, vamos conversar vários assuntos aí relacionados, né, a essa situação que o minério de ferro em queda, né? Ontem a Vale caiu 7,5%, hoje está caindo quanto? A Vale 1,47%, né? É impressionante a derrocada da Vale por causa do minério de ferro. Nós vamos conversar sobre isso. Que antes da gente entrar nesse assunto, chamar meu convidado, eu queria falar também do cobre, do lítio, do níquel, né? São coisas que também estão ligadas ao quê? Estão ligadas a carro elétrico, bateria de carros elétricos, entre outras baterias, tá certo? Turbinas eólicas, painéis solares, né? Fios que tem que transportar isso tudo. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um dado aqui em peso de carro. Sumiu. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Um carro elétrico consome 62 quilos em média. Em média não, de 62 a 80 quilos de cobre. Um carro a combustão entre 12 e 28 quilos. Então, você vê a demanda que tem por esse material. Então, a gente vai explorar isso tudo, né? E a dificuldade de ampliar a oferta desses produtos em termos disso. Mas vamos chamar, em vez de ficar falando sozinho aqui, vamos chamar o Matheus aqui, né? Matheus faz parte do time da Liberta. Matheus, se apresenta aqui para o nosso público, por favor. Claro, boa tarde, Guto, tudo bem contigo? Tudo bem por aí, pessoal? Então, como o Guto antecipou aqui, eu faço parte do time de assessores aqui da Liberta, né? Na realidade, eu trabalho como líder de alocação, então assessoro os nossos auxilio os nossos assessores, né? Para não usar uma palavra redundante aqui, a formar as carteiras dos nossos investimentos, dos nossos investidores, mas a minha visão é um pouco mais macro aqui, né? Então, como nosso público bem sabe, a gente tem grandes influenciadores, que são grandes estrategistas, têm boas avaliações sobre o mercado, e meu trabalho transita entre beber um pouco da fonte de conhecimento que eles estão produzindo, traduzir isso para ativos financeiros e auxiliar os nossos assessores aqui a formar carteiras e entregar para o nosso público as melhores opções de investimento. Então, já entrando um pouco no tema aí, Guto, eu acho que esse é um tema que tem nos demandado bastante, né, atenção e preocupação também, à medida que muitos dos nossos clientes perguntam, poxa, será que ainda é momento de comprar Vale? Já caiu bastante, será que eu compro, será que eu não compro, né? E a questão do minério de ferro, pode cair mais? Quanto, né, a China influencia nesse mercado? Isso vai continuar, não vai continuar? Então, acho que a gente tem um tema excelente aqui para trabalhar. E, sem dúvida, como você mencionou, há uma tendência, né, de a gente mudar a nossa matriz energética, saindo de veículos a combustão, como tu bem comentou, e migrando aos poucos, né, para uma cadeia de veículos elétricos, e quais impactos que isso tem, tanto em termos de produção, né, de quais matérias-primas serão mais utilizadas, e assim, será que a gente vai abandonar toda essa cadeia baseada em petróleo muito rápido? Pois é, eu não sei também, né? Viu, Matheus? Eu uso uma frase muito antiga, mas eu acho que vale a pena usar, né? A era da pedra não acabou por falta de pedra, né? Então, Exatamente. A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. A gente Perfeito. usa pedra até hoje, então não é isso. Mas eu queria fazer um paralelo um pouquinho entre o carro elétrico e o etanol. Na década de 70, né, teve aquela crise do petróleo, o petróleo saiu, sei lá, de $1, 80 centavos o barril, para 20, depois para $30, foi aquele impacto, né, geral. E aí veio o etanol, e ninguém acreditava no etanol, e dizia que o etanol custava mais caro produzir etanol, que precisava de diesel para produzir, enfim, aquela confusão toda. No começo, realmente, ele não era muito interessante, e a gente viu durante esses anos todos ele evoluir até com tecnologias nacionais nossas, ele evoluir aí, né, para captar carbono, né, ele já é
ele já capta carbono na sua produção, ele já não é um produtor de carbono. Já estamos indo para o etanol geração 2, né, que é da celulose, que está tendo uma demanda, né? A Cosan está tendo uma demanda, a Heisen tendo uma demanda aí violenta, com os preços de 70%, 90% mais acima do etanol comum, né? Fora a geração de energia, né? Então criou uma cadeia enorme. Eu acho que o carro elétrico está na primeira fase, que nem foi a fase do etanol, né? Ele trouxe aí, ele está tendo um consumo, né? A gente está vendo aí um consumo de lítio, que nem eu falei, de níquel, de cobre, né? A própria Vale, né? Vamos chegar na Vale, então, no minério depois, a própria Vale tentando sair de 12º lugar para 5º lugar no mundo em produção de cobre, né? Ela quer aumentar a produção no Brasil de 280 para 550 mil toneladas, no Canadá de 110 para 130 e na Indonésia do 0 para 220 mil toneladas. Só que eu estava vendo nessa mesma informação que eu peguei, nessa mesma reportagem que eu peguei, que demora em torno de 8 anos para você desenvolver um projeto, implantar e começar a produzir, né? Então, fora o custo astronômico disso tudo. Sim. Né? Então, a gente ainda tem todo esse parâmetro. Então, voltando à Vale, se a Vale está preocupada em sair de 12º para 5º lugar em produção de cobre, que vai ter uma demanda daqui até 2030, né, de aumento só em turbinas 20%, né, na área solar de 15%, mas a gente vai ter uma demanda aí de 24% ao ano, mais ou menos. Então, acredita-se que em 2030 vai estar $15 mil, né, uma tonelada de cobre, que hoje está na casa de 10. É um efeito maior do que a de 2000, quando foi o boom da China, que ela levou o cobre nesse preço. Então, porque o cobre é uma liga que ela é utilizada basicamente na indústria de biotecnologia, assim, né? Então, cada vez mais a gente vai entrar nesse mundo, eu acho que, aliás, já estamos, né? E isso é um fato irreversível, né? Sei lá, a gente está falando aí de passeios fora da Terra, né, orbitando a Terra, então cada vez mais a gente está falando de coisas que até pouco tempo atrás eram chacota, vamos dizer assim. Então, sem dúvida, isso muda, né, os nossos hábitos de consumo aqui, né? Então, em paralelo, eu acho que o lítio também é um outro elemento que há uma demanda brutal, né, para ter fontes de baterias, né, com maior capacidade, com rápida tempo de recarga, né, que acho que esse é o grande dificuldade, né, principalmente quando a gente fala de fontes de energia renováveis, aqui citando a nossa célebre ex-presidente, né, não consigo estocar o vento, né, o que de fato ela quis demonstrar ali, que a dificuldade da energia renovável é que, eu não consigo estocar o ativo que faz eu gerar aquela energia, né, então, qual é a dificuldade de uma turbina de energia eólica, depois que o vento passou por ali, eu tenho que consumir aquela energia naquele exato momento, né? Mas em momentos que o vento não vai passar, o que eu vou fazer? Eu não vou produzir, as pessoas da cidade vão ficar sem energia? Não dá, né? Então, é necessário que a gente ache uma forma economicamente viável e fisicamente possível, vamos dizer assim, de estocar energia de uma forma em grande escala, né? Então, a gente fala muito da bateria de lítio, né? Tem baterias, tem os supercapacitores que também poderiam ser utilizados aí para uma rápida carga e por um rápido uso da energia também. Então, quando a gente precisasse de uma carga muito grande de quilowatts, num curto espaço de tempo, o supercapacitor poderia ajudar. Mas, enfim, essa é a grande dificuldade desse mundo moderno ESG, né? Onde a gente vai caminhando cada vez mais para esse mundo de energias renováveis, né? Migrando da nossa matriz energética ali, baseada muito no petróleo, e isso por si só tem seus desafios, né? É claro que isso impacta em diversas commodities ali,
Mas, em paralelo a isso, Guto, eu não vejo o minério sendo descontinuado nesse novo mundo, né? Muito pelo contrário, né? O carro não vai começar a ser produzido em poliuretano, sei lá, em fibra de carbono, né? Então, ele vai continuar utilizando o minério nos seus aços planos para produzir o metal, né? Você para de queimar petróleo, mas faz o carro de petróleo, e depois como é que você recicla isso? Não recicla, quer dizer... Exato. Então, o ferro, o aço, enfim, vai necessitar, né? O lítio ainda faz parte da produção de ferro, né? A gente viu a Vale, né, sair aqui em 2020 aí de 29, 30 reais, e chegou agora, né, tá certo isso? Tá certo. Chegou a subir a 222%, até mais, né? Porque ela bateu lá um pouco mais alto que isso, mas subiu mais de 200% nesse período, pelo menos é o que diz meu gráfico aqui. E agora ela está fazendo uma correção forte aí, podendo cair até mais. Então, vamos pegar um pouco do enfoque disso, né? Então, ela querendo ser a quinta maior produtora de cobre, que é um minério que vai ter uma demanda violenta aí, né? O Elon Musk diz que 2026 vai ter com o homem em Marte, então vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Isso demanda muito, muito material, né? E a gente tem, então, todo esse caminho da Vale em termos de produção de cobre, produção de minério, né? Está tendo altos e baixos no consumo. Quem está acostumado com commodities sabe que são tendências que acontecem, né? Tendências de alta, tendências de baixa, e acontece. Na minha visão, né, eu acho que pode ser até uma oportunidade, a Vale quanto mais barata, melhor para a gente comprar, né? Nesse termo. Como fica essa configuração da Vale, na sua visão, em termos de trazer divisas para o país, porque despencou o valor da tonelada? Nesse meio que você iniciou agora, né, que até te interrompi, mas você iniciou em termos de substituição do ferro, eu acho difícil, né? E construções, né? A China desacelerou, caiu o preço do ferro. Mas eu acho que tem outros lugares que podem acelerar, e a China não vai desacelerar por muito tempo, acredito, né? A gente tem todo esse equilíbrio. Dá uma visão aí, já quer dizer, uma visão gigante, né? Porque fiz 15 perguntas em uma só. Bom, vamos lá, Guto. Então, assim, vamos dizer, por mais que a Vale queira dobrar, quintuplicar o tamanho da produção de cobre dela, ainda é muito pequeno dentro da cesta como um todo, né? Então, o minério de ferro é mais de 85% do total da produção dela, 14% são metais, outras ligas metálicas ali, né? E a gente tem o carvão com 1%, que basicamente é algo que a Vale até busca descontinuar, né? Porque, enfim, se tem algo que seria menos ESG, o carvão delas, carvão sem dúvida é um dos principais itens, né? Por quê? Porque ele tem um alto nível de poluição e um baixo índice calorífico, né? Então, o carvão aí, com certeza, deve ser um dos principais pontos que a gente vai abandonar mais cedo, né? Bueno. Com relação ao minério, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer para tração paralela com a Vale qual é o break-even de preço para a Vale, né? Então, assim, poxa, abaixo disso aqui a Vale fica insustentável. Claro que essa é uma conta não muito trivial de ser feita. Algumas analistas orbitam entre 35 e 45 dólares a cotação do minério de ferro para a Vale ter zero de lucro, né? Então, mesmo com um minério a 100 reais, significa que a Vale, sim, vai ter um bom EBITDA, né? Qual que é esse EBITDA? Enfim, eu não sou analista CNPI, então aqui não estou fazendo uma recomendação de compra, nem uma recomendação de venda, simplesmente relatando alguns... A gente só está olhando os números da empresa. Exatamente. Tem que entender, nós estamos olhando os números da empresa. Exatamente. Então, quando a gente fala que quanto mais barato, melhor comprar, nós não estamos dizendo o número, nós estamos dizendo que quanto mais barato é melhor comprar. Sem dúvida, né? Isso é uma verdade, né? Comprar na baixa e vender na alta, né? Se início de 2020 ela valia 27, chegou a bater 116, 106, 117, sei lá. Exato. Enfim, é um bom negócio. Quer dizer, se ela está barateando, vamos esperar. Qual vai ser o momento, a gente não sabe ainda. Não sabe mesmo, né? Bom, mas o fato, assim, então, sem dúvida, evidentemente, por uma produtora de commodity, o preço da commodity é um input
importantíssimo para dentro do modelo, né, de precificação do ativo. Então, se a gente tentar perpetuar que o minério vai permanecer a 180, 200 dólares, evidentemente que a Vale vale muito mais do que isso, do que está hoje, né? Só que pouquíssimos analistas, para não dizer nenhum, perpetuam um valor de minério acima de 100 dólares, né? Então, é muito provável que a gente veja valores mais próximos aos atuais por um período mais longo, né? E quais são alguns itens ali que corroboram bastante para a manutenção desse preço do minério onde está? Primeiro, a China, ela tem, vamos dizer assim, alguns defeitos e algumas virtudes, mas uma das virtudes que ela tem é que ela tem um plano bastante de longo prazo e público, né? Uhum. E uma desses itens desse plano que ela tem é a produção de aço. Então, a gente sabe quanto que a China quer produzir de aço. E desde 2018, ela não quer aumentar a sua produção de aço. Tá? Então, ela vai manter o mesmo padrão. Então, se a gente olha de janeiro a final de setembro, o dado, tá? De 2020, em comparação a esse ano, ela teve um aumento de apenas 2%, que é basicamente ali um pequeno arredondamento, vamos dizer assim, né, na produção de aço né, foi produzido lá de fato no país, na China. Então, com isso, a gente não vai ter um aumento da demanda. Então a China está desacelerando. Os dados não mostram isso. Pelo menos em termos de produção industrial, está se mantendo iguais aos de 2020, né? Mas a base é a mesma, ok, né? O crescimento estatístico é de 2%, mas ela não está desacelerando, tudo bem, mas também não está crescendo. Então, isso é um indicativo de que o preço deve se manter o mesmo, né? Dado que a demanda pelo produto está igual, não foi alterada, né? Exatamente. Bueno, uma outra preocupação que se tem muito é aonde que o minério de ferro é usado? Basicamente para a produção de aço longos e aços planos, né? A gente pode ter aço plano e aço longo através de sucata, como a Gerdau produz também, né? Mas basicamente é para a produção de aço longo e aço plano. Aço longo, a gente trabalha basicamente no setor de construção civil, né? Com os vergalhões, né? E aço plano, a gente trabalha basicamente na indústria, né? A gente está falando aqui da linha branca, automóveis, enfim. Então, assim, se a economia anda mais devagar, se a gente vê as montadoras de veículos aí com dificuldade de outros insumos e, por consequência, impactando em menos carros sendo produzido, isso diminui, sim, a demanda por minério. Então, essa percepção de que há gargalos em outros setores da economia impactando a produção industrial, sim, é ruim para a Vale. Então, a gente observar, e para o minério como um todo, né, não só para a Vale, mas se a gente olha para Rio Tinto e BHP, também a gente observa esse fenômeno, né? E quando a gente olha para outras mineradoras CSN, aqui no Brasil, a gente também observa movimentos muito parecidos, né? Para outras siderúrgicas, né, e mineradoras. Então, a produção industrial, sim, é um trigger importante ali para a Vale. E, naturalmente, né, o setor de construção civil. Então, esse pesadelo que o mundo tem vivido com relação à Evergrande na China, sem dúvida, isso é um fator que também corrobora bastante para manter o minério mais pressionado e, por consequência, o preço das ações da Vale, né? E aí a gente vê notícias que aí nesse aspecto a China não é muito interessante, né? Porque a gente tem uma dificuldade de observar alguns pontos lá. Saber o que está acontecendo lá dentro. Exato. Né? Então a gente vê notícias de cidades fantasmas, né? De dezenas de prédios construídos inabitados, né? E as pessoas reclamando, né? O que se nota de não ter acesso, né, ao real estate, não conseguir comprar imóveis, né? E ao mesmo tempo o preço não baixa, o que é um pouco estranho, né? A China tem um mercado um pouco diferente, né? Mas enfim, então, e aí tem um outro ponto sobre a China que é bem interessante da gente mencionar, que, enfim, a China passou por bastante tempo em um processo onde só poderia ter um filho, né? Até tem documentário na Netflix, One Child Nation, né? E depois isso foi mudando, aumentou, e agora não tem mais essa proibição de a gente ter pelo menos um filho. Mas as pessoas, de fato, não têm mais filhos, as famílias não aumentam lá, né? Isso, inclusive, já é uma preocupação do governo chinês, né? E um dos aspectos da população, né? Isso você inverte a pirâmide, está acontecendo no Brasil, na Índia não, né? Por isso que a Índia vai passar a China, né? Você Exatamente. começa a inverter a pirâmide de idade e é um problema sério. E a China criou essa cultura. Eu lembro, eu
estudei isso, eu vi isso acontecendo, de a China, né, podia só ter um filho, se tivesse o segundo, era um negócio terrível, Era né? Então, preocupante. era preocupante e Sim, tal. Então, quer dizer, aborto lá é uma coisa extremamente natural e tal. Só que você cria uma cultura, e para você quebrar essa cultura, né? Eu até vi que eles estavam pagando para ter filho, né? Eles davam um exato. ajuste de custo de não sei quantos lá, 100 alguma coisa, 100 dinheiros lá para eles poderem. Eu falei 100 dinheiros, não é porque eu não sei que lá eu ia. É que eu não lembro se era dólar, se era, se Sim, era sim, ian, se era em reais. Então, sim. enfim, era uma ajuda de custo para que a coisa andasse para eles voltarem a ter filhos, É. né? Porque estava criando um grave problema isso aí. Mas é que você Mas disse, o. algumas coisas, né? O Evergrande, né? O que aconteceu? Apareceu um dinheiro e pagou uma conta, ninguém sabia de onde vinha o dinheiro. Aí o governo chinês falou: não, não, o cara era bilionário, nós pegamos o dinheiro dele para ele pagar a conta, né? Ele que fez a besteira, ele que era responsável. Se vai ficar pobre, o problema é dele. Tem que pegar o dinheiro, né? Isso no Brasil, isso sem conversa. Mas, Exato. enfim, né, o que fizeram lá, seja por mão de ferro ou não, né, não deixa de ser uma coisa, de certo modo, justa. Mas não, talvez não resolva o problema. E realmente tem esse paradoxo. A gente viu, cansou de ver filme, essas coisas, aqueles reportagem até, aquelas cidades fantasmas. O cara investiu dinheiro, construiu aquilo e, sei lá, não tem demanda, né? Uma vez eu vi um shopping lá, tinha lugar, sei lá, 250 lojas, tinha 4 lojas alugadas, né? Sei lá Pois como é é. que o cara paga aquilo, É, exatamente, né? né? Mas é tal história, não há de ser de eterno e não há de ser só eles, né? É, com certeza, assim, e também, assim, a gente cita bastante a China, né, porque, evidentemente, é uma nação que tem uma população muito grande, né, que E tem um dinheiro. PIB muito relevante e que tem um percentual da construção civil muito relevante dentro do seu PIB, né. Então, por exemplo, quando a gente olhou crises de real estate, tanto nos Estados Unidos, quanto na Espanha, quanto na Itália, que a gente viu, o percentual de construção civil dentro do PIB era por volta de 26%, 27%. Hoje, o percentual de construção civil na China é mais de 30%. Então, sim, a construção civil é um fator bastante importante lá, move a economia de quase todos os países, né? Mas a China está um pouco acima, vamos dizer assim, do que uma média que o mundo entende como o limiar ali para estourar uma crise, né? Mas, sim, construção civil é muito importante, emprega muita gente, demanda é muito intensivo em capital, e esse intensivo em capital, naturalmente, vai precisar de financiamentos externos, então movimenta também o mercado de capitais. Então, assim, construção civil é muito importante para uma sociedade e, por isso, né, o mundo inteiro incentiva que isso cresça de forma bastante contínua. E aí, por consequência, a gente vê o minério de ferro de novo sendo beneficiado, né? Então, assim, acho que a demanda por minério ela vai ser constante, ela não vai mudar nesse novo mundo ESG, diferente do preço do petróleo, por exemplo, que é algo que, se a gente olhar para 50 anos para frente, talvez a demanda de petróleo seja bem menor do que ela é hoje, né? E assim como tu trouxe, Guto, há outros produtos, há outras matérias-primas, né, outras ligas metálicas que vão se beneficiar desse movimento, né? O cobre, como tu mencionou, o lítio, como tu bem trouxe também, né? Então, outros fatores aqui, outros metais que vão ser beneficiados por essa nova temática de mundo, né? E eu acho que isso, de fato, é uma tendência irreversível, né? Então, a gente viu dentro do encontro do COP26 ali, quase todos os países assinarem decretos ali ou assinarem acordos para que em 2050 seja zero a emissão de carbono, né? E aí, para isso, a gente precisa tomar várias medidas em relação à mudança da matriz energética, né? A gente não vai poder mais utilizar termoelétricas a carvão, a gente não vai mais utilizar termoelétricas a diesel, então a gente vai migrar para esse mundo de energias renováveis, mas essa migração ela tem suas dificuldades, né? Por exemplo, uma maneira bem simples de a gente traduzir isso, né? Pô, se a gente tem uma matriz energética pautada na energia solar, e à noite, como é que a gente faz? A gente não consegue produzir a mesma energia porque a incidência de iluminação é muito mais baixa. Então, por óbvio, a gente precisa
ter uma matriz energética que combine diversas alternativas de fontes de energia para a gente ter uma energia constante, né? A solução não é única, né? A solução não é única. Perfeito, exatamente. Assim, só para fechar a Vale, não sei se você tem esse dado ou não, mas eu tinha esse dado que a Vale teria o menor custo de extração de minério do mundo, vamos dizer assim, que ela teria eliminado tudo que era caminhão, ela colocou trem em tudo, né, dentro das minas dela, ela montou um esquema que isso trouxe esse ganho para ela. O minério dela também é que tem o menor refúgio, vamos dizer assim, né? Perfeito. Mais qualidade, refúgio, né? Melhor qualidade, né? Mais Isso. puro, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Ele é o mais puro. A hora que lava para fazer, ele tem menos rejeitos. Isso tudo eu acho que é uma qualidade, né? E também ela emite, talvez, né, entre aspas, menos carbono, exatamente por ter mais trem, né? Por ter trem, não ter caminhões dentro das minas. Você sabe se isso realmente é uma... Eu não sei exatamente o preço, assim, né? Mas a gente pode falar um pouco de alguns comentários em relação a isso, né? Então, hoje a gente tem basicamente 3 grandes produtoras de minério no mundo, né? Que são a Vale, Rio Tinto e a BHP. A BHP e a Rio Tinto são australianas, né? Então tem uma facilidade já geográfica, né? Dado que o principal consumidor é a China e a Austrália, evidentemente, é muito mais perto do que a gente. Mais perto que eles. Então elas têm uma vantagem já competitiva geográfica, né? O nosso minério aqui, de fato, ele é mais puro, né? Então, por mais que o minério é uma commodity, né? Então, em tese, por definição, commodity é um bem que são sempre iguais. A Vale tem uma pureza maior na sua liga metálica e aí, por consequência, ela vende o minério dela mais caro do que a cotação. Ela sempre consegue um ágio, vamos dizer assim, né? Um alfa, dada a pureza do seu produto, né? E sim, ela tem uma eficácia muito grande em termos de logística, tanto interna aqui no Brasil, seja pelo minérioduto, né, que sai da mina e vai direto ao porto, né, por sucção, ele exatamente não sei exatamente como reproduzir isso, mas como se fosse encanado, vai. E também tem uma extensa linha férrea, né, que vai das minas até o porto, né? Então, sim, a Vale é muito bem construída em termos disso, dado que, como a gente tem visto ali, o aumento do preço dos combustíveis, o frete, sim, é algo muito prejudicial. E a Vale tem, vamos dizer assim, navios gigantescos, né, que são chamados de Vale Max, né, que são os maiores navios transportadores do mundo, né, onde ela enche de minério e deporta lá no porto de Qingdao, onde é negociado a mercadoria de fato, né. Então, assim, 50%, um pouco mais do que isso, da produção da Vale hoje é vendida para a China. Os outros 50% é pelo resto do mundo, tanto aqui no Brasil, quanto Estados Unidos, quanto Europa. Então, sim, de fato, um bom relacionamento com a China é super importante, né? Então, o crescimento da China é super importante para a definição, né, dos rumos da Vale. Então, por isso que a gente acaba olhando tanto para lá. Não que seja o único fator, mas é um fator muito importante aqui para a gente determinar para onde vai. Então, por mais que me falte a resposta exatamente se a Vale tem o menor custo de extração, por mais que eventualmente ela não tenha, ela tem já alguns custos adicionais de frete, né, por uma questão geográfica, né, por mais eficiente que ela seja aqui. Uhum. Não, perfeito. Agora, o que representa isso em receita para o Brasil, né? Porque ela exporta praticamente tudo que ela produz e isso entra em receita, né? A gente já está com o dólar aí com uma dificuldade de segurar esse dólar, né? O dólar já disparou, está indo embora. A grande pergunta fica, né? Vai prejudicar? Como isso afeta a nossa economia, né? Principalmente que ela é uma grande geradora de receita em dólar para nós. Com certeza, né? A China é o nosso principal parceiro comercial, né? Então, se não me falha a memória, o minério hoje é, assim, nosso... para não firmar com categoria, ali, vou dizer, top 5
produtos que a gente, nossa pauta exportadora, né? Para não ser categórico aqui na afirmação que ele é o primeiro, vou dizer que ele é top 5, né? Então, sim, ele é um item super importante na nossa pauta de exportação, né? E a China, por consequência, é o nosso principal parceiro comercial. Então a gente, claro, a gente tem aqui a produção de soja, que é super relevante para a nossa balança comercial, a gente tem aqui a exportação de pecuária, enfim, que é super importante para a nossa pauta comercial também. Mas, de novo, a gente está falando aqui basicamente de commodities, né, todas elas. Então, assim, somos o celeiro do mundo e isso não é nenhum prejuízo, é a nossa, vamos dizer assim, é onde a gente consegue destacar em relação ao mundo. Né? Isso, por si só, não deveria ser um problema. Então, evidentemente, que com o dólar mais alto, isso é benéfico para nós, né? Quando a gente olha o saldo da balança comercial, ele tem sido bastante positivo nesse ano, né? À medida que a gente exporta um valor maior, né, e a gente importa menos, porque está mais caro para a gente importar. Então, o saldo da nossa balança comercial tem se tornado cada vez mais crescente, né, desde o ano passado para cá, e isso é positivo, né? E é por isso que a gente observa aí até a nossa balança de pagamentos se tornando cada vez mais superavitária. E aí, com isso, é importante para a gente ter aí pelo menos um equilíbrio nas contas públicas, né? Dado que aqui a gente tem visto as coisas andando para um outro lado, vamos dizer assim, né? Mas não vamos entrar nessa pauta aqui, que o assunto é outra. É 2 horas conversando, vamos chegar... Exatamente. Tá bom, Matheus, mas e aí? Como investidor, o que eu faço? Né? Se eu tenho vale, se eu não tenho vale, ou se eu tenho uma carteira, como é que eu enxergo, né? Esse dólar disparando, a gente vê que nós somos grandes exportadores de commodities, isso é positivo, porém agora, né, tem uma redução, a gente teve redução no boi, teve redução no minério, né? São coisas que pesam bastante. Sim. Só o suíno e as aves que dispararam, né? As aves 22% a mais de exportação este ano em relação ao ano passado, e o suíno 15%. Só vou demarcar que 2020 foi um recorde de exportação de suínos e aves. Então, nós estamos batendo mais um recorde esse ano. Então, lógico, isso tudo é positivo, porém, sim, a gente tem algumas restrições. Dentro dessa situação, dólar, inflação, vale, se eu estou investido nessa área, sei lá, até Petrobras, nessas áreas de commodities, o que eu faço? Boa. Então, assim, se a gente tem vale na carteira, né, o investidor já tem ela comprado, né? Eu não acho que é o momento da gente dizer, puxa, isso aqui não dá mais, né? Eu vou embora. Acho que não é o caso, né? Então, especialmente se a gente já tem vale há mais tempo na carteira, a gente vai receber um dividendo bastante gordo, né? E por si só, se a gente recomprar essas ações da Vale, isso já nos traria ali uma redução, eventualmente, de preço médio, que por si só já seria bastante positivo, né? Ou, eventualmente, já recuperou boa parte do teu investimento, dado o dividendo bastante gordo que ela está pagando. Agora, poxa, comprei agora na esperança de que ela volte, porque o minério volte a R$200. Acho que a tese não está muito correta, assim, né? Acho que eventualmente... Isso está mais para aposta do que para estratégia. Exatamente, esse é o ponto, Guto. Então, se a ideia era essa do investimento, eu diria que talvez não seja muito caminho, né? Mas agora sim, poxa, eu tô com medo do Brasil, vamos dizer assim, e eu quero colocar na minha carteira ativos que tenham, ou empresas que tenham a sua receita dolarizada. Poxa, eu acho que é um baita player para estar exposto, tanto em Petrobras, quanto em Marfrig, JBS, né, empresas exportadoras, mesmo Brasil Foods, né, pegando aqui mais parte de suínos e aves também, muito mais suínos, né, também tem um pouco de carne, enfim, bovinos, né, e também... Nesse leque das três aí que você falou, você já está pegando esses três produtos, né, bovinos, perfeito, suínos e aves, né, ele abrange bem aí. Então, assim, eu acho super importante a gente ter uma diversificação, e até se a gente ampliar um pouco mais aqui, pegando Suzano e Klabin, acho que são empresas muito boas também. Então, assim, ter uma pauta de empresas exportadoras que, porventura, não sejam impactadas, ou tenham um impacto menor de restrições locais, como o aumento da inflação, por exemplo,
acho que, sem dúvida nenhuma, é um elemento muito importante para a diversificação de portfólio. Então, esse é um fato que o investidor tem que estar bastante conectado, né, com a diversificação do seu portfólio e diversão de fonte de vetores de risco, né? Então, poxa, se eu tenho só Vale na minha carteira, eu tenho que estar olhando bastante o preço do minério para indicadores industriais, né, para indicadores da construção civil, enfim, um pouco do que a gente falou aqui. Agora, se eu tenho petróleo na minha carteira, poxa, já estou diversificando um pouco o risco. Estou falando ainda de dólar, estou falando de duas commodities, né, que tem a sua cotação em bolsa, né, mas enfim, eu estou já diversificando um pouco. Agora, se eu vou lá e coloco uma loja Renner, por exemplo, poxa, mudou completamente, né? Agora eu estou falando de outros indicadores aqui que vão impactar no preço das minhas ações, da minha carteira. Mas enfim, aí eu consigo ter uma diversificação bem interessante, né? Mas sim, eu acho que ter uma parte da minha carteira dolarizada, né, seja empresas que tenham o seu caixa, o seu fluxo de caixa em dólar, é super válido. Eu acho que, inclusive, é bastante recomendável, né? E aí, Guto, se tu me der licença aqui de conduzir teu programa, eu vou puxar uma pergunta do Bitcão aqui, dizer se a Vale pode corrigir mais. Puxa, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com então, certeza. Com certeza, porque o que você tem, né? Você teve a Vale aqui em março, né? Na casa de R$29, R$30, né? Exato. Março de 2020, né? Tá? Vamos lá, 2020. E aí você viu ela sair desse valor e bateu no seu valor máximo aqui em 106, 107, né? A alta de 267 em 295 dias. Né? E agora você está tendo uma correção para ela. Teoricamente, né? Uma correção... o que a gente vê os analistas falando, né? A correção saudável, né? Eu tinha uma raiva quando falava isso, mas a explicação para uma correção saudável é que o cara está colocando lucro no bolso, né? E quando ele está colocando lucro no bolso, ele está desvalorizando o ativo. Tá? Quando o ativo chega num preço, pelo menos 50% de correção do que ele subiu anteriormente, que a gente ainda está um pouquinho longe disso, né? Ainda estamos aí na casa de 40, 36, 40, então ele poderia voltar ali na casa de 50 e alguma coisa. Não vou falar números exatos para não dizer que eu estou fazendo alguma coisa aí. Tá? Mas em torno da casa de 50, você estaria com 50% de correção, onde eu acredito que aquele cara que realizou o lucro e fez a correção saudável, né? Que é da raiva, porque vai morrer ao contrário da gente, mas diz que é saudável, tá bom, então tá bem. Seria talvez o ponto que esse pessoal que realizou o lucro comece a comprar de novo. Mas isso é uma visão única, né? A gente tem que pegar tudo que o Matheus falou aqui, tá certo? Você tem que pegar e ver. E daí, como é que está o mercado? Porque ela pode fazer que nem empresas que a gente viu no passado, sair de 70, 80 e ir a zero, né? Falir, quebrar. Não é o caso da Vale. Não é o caso, com certeza não. Não é o caso, não é esse. Mas não significa que ele vai corrigir até os 50 e poucos reais. Ele pode voltar lá nos 27, nos 26, nos 18. Agora a gente tem inflação também, dólar mais alto e tal, então talvez a gente não veja os números tão baixos por outros fatores. Mas não adianta você olhar só isso, né? Porque ele pode chegar ali e pode fazer uma correção maior. Então, sem dúvida. A questão é assim, ó, é fácil. Quem tem a resposta, né? Se você pagar $1 milhão para ele é pouco, né? Para ele te dar a resposta correta. Por isso que a gente fala, né? É uma pergunta de $1 milhão, mas exato. É por aí. Tá? Eu acho que o Bitcoin tá correto ali, né? Quem vai zero é só o Shiba, né? Só a criptomoeda lá. Tá? Então é isso, de jeito nenhum, né? Uma empresa, uma demanda, quer dizer, é tal história. O que eu digo, né? Qual que é o fundamento da economia, né? Você tem um produto que, de repente, ele é barato, ele é muito demandado, e por ser cada vez mais demandado, ele vai ficando caro, até que alguém, alguma maneira ou outra qualquer, você consegue produzir mais esse produto, ele fica barato de novo, né? Muitos entrantes saem, e aí, de repente, você começa a ver o preço subir de novo. Esse é o ciclo, né? Exato. Então, a gente está vendo um ciclo econômico agora, né? Seja através da China, o mundo em si, seja pela alteração que a gente tem. Então, a gente tem que pensar nesse caminho. E a gente pode fazer outra análise também, né, Guto? Que, assim, no momento do ano passado, né, onde a gente viveu os lockdowns um pouco mais restritos, ou até esse ano, várias empresas ficaram fechadas e a sua produção diminuiu consideravelmente, né? A China voltou
mais rápido do que outras economias, né? E como ela está, e é vamos dizer assim, ela também estimulou a sua economia a acelerar, dado que também sofreram durante a pandemia, e foi tanto que foi a única economia que teve crescimento acima de zero no ano passado, né? Ou seja, que cresceu no ano passado. Ela estimulou essa economia com pacotes fiscais e pacotes monetários, assim como todos os outros países do mundo fizeram. Parte desses pacotes, assim como é nos Estados Unidos, foi pautado na infraestrutura. Só que a China é um país de dimensões continentais, né? Um pouquinho que eles abrem a torneira para aumento de gasto é um caminhão de dinheiro, né? E assim eles fizeram, né, com a construção civil, né? E tanto em obra e infraestrutura quanto edifícios, né? E isso no momento Estrada onde... de ferro, né? Você não pode esquecer. Estrada de ferro, perfeito. Estão ligando a China com a Europa, né? Exato. Então, e eles fizeram isso em um momento onde a gente estava com uma produção industrial muito mais baixa. Então, eles precisavam, demandavam mais das siderúrgicas, demandavam mais das mineradoras, no momento onde não tinha isso. O que aconteceu com o preço? Foi lá para cima. Então, a gente pode ver um preço voltando a 200? Pode. Se a produção industrial de tanto das siderúrgicas quanto de mineradoras voltar para patamares menores do que a gente teve no ano passado. Isso é provável? Eu diria que não é muito, né? Então, a gente voltar, eu diria que o preço de $200 é mais uma anomalia do que o preço de $100 que a gente está tendo hoje, né? Então, eu não estou aqui também de novo fazendo uma previsão, né? Só colocando os pingos nos is, vamos colocar assim, né? Então, acho que é mais provável a gente ver o minério nesses patamares no futuro do que voltar para patamares do que a gente viu no ano passado, que foi um ano de exceção, né? Essa é a ideia. Né? Eu acho que assim, até a gente tem que lembrar, você falou num ponto muito importante, né? Houve um desequilíbrio. Perfeito. Ainda existe esse desequilíbrio, né? De logística, então, nem se fala. A gente vê aí container de $2.000 sendo negociado agora $30.000, né? O cara conseguir fretar, enfim. Tudo disparou. Eu vi hoje, né? Já aconteceu no Reino Unido, falta de motorista de caminhão. Agora está acontecendo nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está com falta, então isso aí pode criar um outro problema. Então a gente criou um descompasso. Outro dia alguém perguntou, Guto, não estão fazendo mais chip, esse processador, porque faltou areia, né? Faltou areia. Eu falei, não, faltou areia nenhuma. Não é porque não estão produzindo carro. Então, o exemplo do carro, o que aconteceu? Quando veio a pandemia, que houve os lockdowns, fecharam as fábricas. Os caras cancelaram as compras de processadores, né, para os carros. Só que durante a pandemia, com o home office, houve uma demanda gigantesca para outro ramo, que foi celular, que foi computador, que foi laptop, enfim, né, essas coisas de internet, que explodiu. Os caras voltaram tudo isso para lá. Agora, eles estão voltando a fazer as compras, tá certo? Para que eles voltem a receber esses processadores, para que eles possam voltar a montar os carros. 6 meses. 6 meses é o prazo de espera. Né? Se eles soubessem isso, eles não tinham cancelado, né? Estavam vendendo para o mundo inteiro para ganhar mais dinheiro que carro. Né? Exatamente. Mas, então, esse exemplo que eu dei agora pode ser um exemplo que, de uma certa maneira, encaixa também no minério de ferro, como você comentou. Houve uma demanda específica num determinado momento em que a China quis acelerar a sua retomada. Né? Agora, ela desacelerando, outros acelerarão para fazer a compensação? A gente não sabe, porque o desequilíbrio de logística no mundo está assim, gigantesco. Fora agora essas condições que a gente está vendo em termos de lockdown, né? A Rússia, 11 dias, Moscou, de feriadão, para ver se controla lá e vacinação, difícil vacinar. Leste europeu, a mesma coisa. A própria China, no norte da China, pediram para armazenar alimentos em casa, né? Você imagina, né? Notícia boa não é. Europa também acelerando um pouco, mas parece que quem está vacinado tem aí uma gripona, um resfriado, mas mesmo assim fica em quarentena, 14, 15 dias em casa e tal. Então a gente não sabe até que ponto embalar. Aí você vê um dia bolsas do mundo disparando, as bolsas do mundo despencando. Por isso que eu acho que voltar ao equilíbrio, eu acho que a gente vai lá para 2023.
Perfeito, né? E a gente ainda vive um estado de exceção, vamos dizer assim, né? Acho que as coisas já melhoraram bastante, mas como você bem mencionou ali, enquanto houvermos, ou quanto tivermos esse impacto de quarentena, restrição de mobilidade, né, a economia vai sentir ainda, né? Então isso já diminuiu bastante, né? Mas a cada novo surto, vamos dizer assim, a produção industrial sente. E aí a gente vê gargalos de produção e por consequência, a gente vê aumento brutal no preço dos fretes, né? Então, hoje, se a gente quiser contratar uma mercadoria, né, na costa oeste americana para entregar na China, é o maior all-time high no preço de frete, mas muito discrepante do all-time high que se teve anteriormente. É muita diferença. Então, de fato, a produção industrial mais baixa engargala todo um setor para frente, né? E é por isso que a gente tem visto a inflação no mundo inteiro disparando. Não é à toa, né? A gente teve uma produção industrial mais baixa, muitos estímulos monetários e fiscais, e aí a gente falou bastante lá atrás, vamos cuidar da saúde depois da economia, a gente vê, a gente está vendo agora, né? Então, são efeitos consequentes de políticas que foram adotadas, que não querendo julgar se foram erradas ou não, são só, de novo, colocar nos pingos nos is, né? A gente tem que pensar, pra você ter uma ideia, é impossível exportar arroz esse ano aqui no Rio Grande do Sul por causa do frete. Então, o frete subiu tanto que inviabilizou a exportação de arroz. Então, uns 2 milhões de toneladas de arroz não estão sendo exportadas, né, exatamente porque inviabiliza através do frete marítimo. Não tem como, né? Aí pega na produção. Mas essa história de que vamos cuidar da economia depois da saúde, ou da saúde da economia, para mim isso aí é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Exatamente. É uma discussão interminável, né? A gente viu o exemplo na JBS nos Estados Unidos, que os caras ficaram trabalhando lá e no fim mais da metade da planta estava contaminada, ninguém conseguia trabalhar porque se sentia mal pra caramba, ficou em casa e a planta não adianta, né? Parou do mesmo jeito. Exatamente. Então, assim, eu acho discutir sexo de anjo, entendeu? Perfeito, não dá para saber, cada lugar eu acho que vai refletir de uma maneira diferente. Mas é isso aí, eu acho que, nossa, já passou aqui quase 50 minutos, a gente está conversando aqui, um leque gigantesco de conversa, Matheus. Eu só tenho a agradecer você abrir um espaço aí na tua agenda de trabalho para poder bater um papo com a gente aqui. E eu deixo aí para você um espaço agora para fazer o encerramento, falar o que você quiser à vontade. Maravilha. Sem time. Bom, Guto, muito obrigado aí por abrir a audiência do teu programa aí para falar algumas mentiras aqui. Então, assim, bom, só lembrando aí, né, não fizemos recomendação de investimentos, né? Então, sempre que tiverem alguma dúvida, podem perguntar para os nossos assessores aqui da Liberta. Link aqui embaixo, tá? Exatamente. Então, fiquem à vontade para manifestar interesse e querer saber mais informações. Da minha parte, agradeço realmente o convite. Acho que é um tema muito pertinente, tanto matriz energética quanto o impacto no preço das commodities desse novo mundo. É um tema que a gente vai voltar, sem dúvida nenhuma, a falar dele aqui de novo. Então, acho que é um tema inesgotável, como tu bem mencionaste. Então, poxa, de novo, agradecendo bastante aí. Tivemos bons 50 minutos de bate-papo aqui. Foi sim, para mim foi extremamente útil, né? Eu acho que ficou bem claro toda essa visão desse mercado para a gente entender melhor. Bom, exatamente. Qualquer coisa, tem um link aqui embaixo, Liberta aí, clica aí, nossos assessores atendem vocês, vai ser um prazer eles atenderem e aí a gente pode aprofundar isso tudo. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. Tá certo? Vou ficando aqui, vou deixando um grande abraço para vocês. Quinta-feira, não esqueço mais, quinta-feira, 17 horas ao vivo, semana que vem, batendo um papo com vocês aqui. Abraço, até. Tchau, um abraço. Tchau. Bons negócios.